Caros alunos de Administração da Qualidade, boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Hoje daremos início aí à nossa aula sobre Pareto, diagrama de Pareto, mais uma das ferramentas da qualidade. Na aula anterior nós vimos as folhas de verificação, que são aquelas folhas utilizadas para o levantamento de dados. E agora nós vamos passar para uma outra etapa. Após levantados os dados, o que nós vamos fazer com os mesmos? Como nós vamos analisá-los? Então, o diagrama de Pareto é uma dessas ferramentas que nos permite análise de dados. Vilfredo Pareto foi um economista estatístico italiano que observou que 80% da riqueza de Veneza estava em 20% das famílias. Então, partindo desse princípio, ele começou a observar outras relações e encontrou essa relação de 80-20. 20% das causas dão origem a 80% das consequências. Então, 20% das famílias dão origem a 80% da riqueza da cidade onde Vilfredo Pareto morava. E essa metodologia, Juran implantou no Japão do pós-guerra como uma ferramenta de qualidade, uma ferramenta para dar foco realmente nas causas mais importantes de um problema. Juran percebeu que dentro de um problema haviam várias causas que ocasionavam aquele problema. Porém, algumas causas eram triviais e poucas eram vitais. E essas vitais geralmente representavam 20% das causas, porém impactavam em 80% das consequências, certo? Então, o Pareto é uma ferramenta estatística e gráfica, visto que ela nos permite uma gestão visual das causas e seus impactos. E nós agrupamos no Pareto os dados de acordo com algum aspecto que nós queremos analisar. Por exemplo, a intensidade e a frequência de ocorrência de um problema. É uma ferramenta que é bastante utilizada na gestão da qualidade, porque ela acaba direcionando as ações para realmente aquelas causas que impactam mais a qualidade de uma organização, aquelas causas que são as principais geradoras de problemas dentro de uma organização. Podemos aplicar o diagrama de Pareto onde? Na definição de projetos de melhoria, identificação das principais fontes de custo, identificação das principais causas que afetam o processo, escolha do projeto de melhoria a ser desenvolvido na empresa, em razão do número de não conformidades ou de reclamações feitas por clientes, identificação da distribuição de recursos por projetos, identificação de áreas prioritárias. Então, essas são algumas das aplicações do diagrama de Pareto. Então, eu tendo uma boa coleta de dados, eu consigo estratificar esses dados e plotá-los num gráfico onde eu consigo fazer a gestão visual das causas que mais impactam a minha organização e com isso montar um plano de ação mais assertivo. Tá? Então, no mundo corporativo, onde os recursos são cada vez mais escassos e os problemas devem ser resolvidos com eficácia, isso é, com rapidez e de forma assertiva, focando naqueles problemas que realmente, quando resolvidos, vão dar um resultado para a organização que seja um resultado que faça a diferença, uma ferramenta de foco que nos direciona para as causas vitais, ela assume uma grande importância no dia a dia dos gestores. Então, hoje os gestores eles têm poucos recursos e pouco tempo, inclusive o tempo é um dos recursos, então a sua atuação deve ser bastante assertiva. Ele deve concentrar esforços dele e da sua equipe justamente naqueles problemas de maior impacto para a organização. E o Pareto acaba direcionando essa atuação dos gestores. Tá? Aqui eu coloquei um gráfico, um exemplo de um gráfico de Pareto, onde nós temos aqui
que os principais problemas dessa organização estão no atraso das entregas e no atraso da transportadora. Então, esses dois modos de falha, essas duas causas aí, sozinhas representam 75% dos problemas enfrentados por essa organização. Vale a pena falar também que esse princípio do 80-20, ele é um orientativo. Tá? Nunca vai ser exatamente, ou quase nunca vai ser exatamente 80-20. É uma maneira de dizer que poucas causas em torno de 20%, pode ser 15%, pode ser 18%, pode ser 22%. Poucas causas acabam gerando um grande impacto na organização. Essas poucas causas são chamadas de causas vitais. E muitas causas causam pouco impacto, que são as causas triviais. Elas também são importantes. Esses outros modos de falhas aqui também são importantes, mas no momento os vitais são esses. Eu resolvendo esses dois modos de falha, eu resolvendo essas duas causas desse efeito indesejado, que é a reclamação de cliente, eu consigo solucionar 80% dos problemas da organização, certo? Então, em linhas gerais, essa é a ferramenta de Pareto. Uma ferramenta bastante simples, que nos dá uma gestão visual dos dados coletados pelas folhas de verificação e nos direciona, dando um foco aí para a solução de problemas vitais. Eu postei aqui um exercício para nós fazermos. Vamos encontrar ele aqui. Atividade de diagrama de Pareto, onde eu quero que vocês construam um diagrama de Pareto utilizando o Excel dos defeitos, das causas da empresa do exercício anterior. A Freezer, que nós montamos aí uma folha de verificação para levantar a frequência, a intensidade com que os problemas desta empresa aí de produção de alimento ela está enfrentando aí com o refúgio, certo? Então, depois que nós geramos a folha de verificação e coletamos os dados durante 30 dias, nós identificamos essa intensidade dos defeitos, certo? Embalagem danificada, 152 embalagens danificadas, peso excessivo no produto, 32 produtos com peso excessivo, falta de peso, 27 produtos e assim por diante. Então, eu peço para vocês construírem o gráfico de Pareto usando o Excel e identificarem quais aquelas causas vitais, quais as causas prioritárias para o gestor dessa organização dar foco, intensificar a sua ação para resolver os problemas. Eu vou também agora ensiná-los como fazer um gráfico de Pareto utilizando o Excel. É muito simples, tá, pessoal? Vamos fazer o passo a passo aqui para vocês terem a informação. Então, aqui eu tenho as causas de defeitos numa fábrica de panela de pressão. Então, os clientes acabaram reclamando desses modos de falha. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 modos de falha. Ao longo do tempo, o pessoal lá do SAC, do Serviço de Atendimento ao Consumidor, identificou essas reclamações dos clientes. Como que eu faço, tendo esses dados, como que eu faço para montar um gráfico de Pareto e direcionar as ações de melhorias dentro da empresa de panela de pressão? Em primeiro lugar, eu vou somar o número de ocorrências que eu tive. Então, eu posso vir aqui, selecionar as ocorrências e ir em somatório. Já soma automático, 509. Ou também eu posso vir aqui, abrir uma célula e colocar soma, clicar 2 vezes em soma, ele vai abrir o parênteses, eu seleciono os dados que eu quero fazer a soma e dou Enter. Também vai dar o mesmo resultado. Bom, então eu tenho 509 ocorrências. Tá? Próxima coluna, eu vou colocar o percentual das
das causas. Percentual das causas. Quanto por cento representa cada uma delas? Como que eu faço isso? Abro uma célula aqui, coloco igual. Eu vou dividir cada quantidade, cada frequência das falhas pelo total das ocorrências. Então, 133 vou dividir por 509, ok? E vou formatar essas células como porcentagem, certo? Então, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que 133 representa 26,13% das 509 ocorrências de reclamações. Agora eu posso fazer a mesma coisa para cada uma das causas, pegar 16, divido por 509, certo? Vou fazendo individualmente cada uma delas. Ou posso arrastar a fórmula. Porém, para arrastar a fórmula, eu vou ter que travar o 509. O E62 tem que ser travado. Como que eu travo? Coloco o cifrão antes da coluna do E e depois da coluna. Dou Enter. Então agora nessa fórmula o valor 509 está travado. Isso quer dizer que eu vou dividir cada uma dessas células sempre pelo E62. E62, que é o valor 509. Agora então eu posso pegar a cruzinha aqui no canto e arrastar a célula. Ok? Muito bem. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou ordenar do maior para o menor. Então, eu seleciono a coluna, vou aqui em classificar e filtrar. Eu quero classificar do maior para o menor. E eu quero expandir a seleção. Eu quero que essa seleção também abranja as outras colunas, tá? Então, expandir a seleção, já tá flegado. Eu boto classificar. Pronto. Eu já tenho, então, os defeitos classificados do maior percentual até o menor. Agora, eu vou fazer a porcentagem acumulada. O que é a porcentagem acumulada? É esta, mais esta, mais esta, mais esta. Eu vou acumulando as porcentagens, tá? Então, a primeira não tem com que somar, vai ser ela mesma, certo? Agora eu vou somar essa porcentagem com essa. Como que fica? Igual a essa porcentagem mais essa. Ok? E assim por diante. Vou somar o 55,99 com 23,38. O resultado vou somar com 5,89. E assim por diante. Aqui então é só arrastar a fórmula. O resultado no final deve ser o 100%. Então essa é a porcentagem acumulada. Eu posso expandir aqui a minha seleção, colocar as bordas, centralizar. Já tenho a minha tabelinha aqui montada. Porém, para eu construir o gráfico, eu vou precisar dessas três colunas. Dessa coluna das causas, a coluna da quantidade e a coluna do percentual acumulado. Tá? Percentual acumulado. Então, eu quero uma do lado da outra. Eu vou ter que colocar essa coluna no lugar dessa. Como que eu faço isso? Marco a coluna, clico no lado direito do mouse e vou recortar a coluna. Venho aqui, clico com o botão esquerdo do mouse, clico com o direito e vou inserir células recortadas. Ok? Então agora a coluna do percentual acumulado está aqui do lado da quantidade e a outra coluna foi deslocada para a direita. Agora, com essas três colunas das causas, as quantidades e o percentual acumulado, eu posso construir o gráfico de Pareto ou diagrama de Pareto. Como que eu faço? Seleciono as três colunas, vou em inserir gráficos de coluna. Pronto, já tenho meu gráfico aqui. Agora nós vamos arrumar o gráfico. Vou aumentar um pouquinho aqui.
Ok. Primeira coisa que eu faço, eu vou aqui em formatar. Formatar, área do gráfico, eu vou formatar a série de percentual acumulado. Já marquei aqui, já flegou os percentuais acumulados, certo? Clico aqui. Formatar série de dados. Eu vou colocar no eixo secundário. Voltando então para vocês acompanharem. Eu venho aqui, marco a série percentual acumulado, né? Ela flegou, marcou a série do percentual acumulado. Eu clico com o botão direito em cima da marcação e vou formatar série de dados. Vai abrir essa janela aqui. Então eu vou colocar a série percentual acumulado no eixo secundário. Ok? Agora eu clico de novo com o botão direito do mouse e vou alterar tipo de gráfico de série. Eu vou alterar esse gráfico de percentual acumulado, que está em coluna agrupada, eu vou alterá-lo para linha empilhada com marcadores, ok? Muito bem. O que falta agora? Falta nós formatarmos o eixo. Esse eixo aqui das frequências, das intensidades, eu vou colocar, eu marco o eixo com o botão esquerdo, vou aqui com o botão direito e vou formatar eixo. Eu vou colocar os limites máximos, o número de ocorrências que eu tive, foram 509, certo? 509 ocorrências. E vou formatar o mínimo, que eu quero que ele comece em 0, certo? E o eixo da direita, que é o eixo dos percentuais, eu quero que ele vá de 0 a 100%. 100% é 1, ok? Então, eu formatei os dois eixos. 509 foi o número das ocorrências. Eu botei 509, eu coloquei 509 como máximo do eixo Y aqui das ocorrências, tá? Estipulei o 0 como ponto inicial e o 509 como ponto final. E aqui no eixo das porcentagens, eu setei 0 como início e 100% como o fim, ok? Eu posso vir aqui, clicar aqui em cima, marcou, vou com o botão do lado direito do mouse e vou adicionar rótulos de dados. Ó, veio todos os percentuais aqui. Mesma forma nas colunas, clico na coluna com a esquerda, clico com o botão direito, adicionar rótulos de dados, ok? Então já está todos os percentuais aí colocados. Posso também acrescentar algumas linhas secundárias para melhor visualização. Marco aqui esse eixo com o botão esquerdo, venho com o botão direito, adicionar linhas de grades secundárias. Ó, as gradezinhas estão aqui. Pego esse eixo aqui também, marco ele com o botão esquerdo, vou com o botão direito, adicionar linhas de grades secundárias. Bom, já ficou todo ele quadradinho. Posso mudar aqui o título do meu gráfico, né? Colocar Pareto das panelas de pressão, os defeitos, né? Panelas de pressão. Então já mudei o gráfico, então são os defeitos das panelas de pressão, é o Pareto. E praticamente está pronto o meu gráfico, ok? Então eu com esse gráfico eu consigo ver que essas três causas aqui são responsáveis por
79, quase 80% dos problemas. Então essas seriam causas vitais, onde a organização tem que dar foco para resolver. Então está chegando nos clientes panelas faltando peças, está chegando nos clientes panelas com borracha danificada e está chegando no cliente panela que não segura a pressão. Então esses três defeitos, essas três causas que geram 80% do efeito não desejado, que é a reclamação de clientes, elas são as causas vitais. As demais são causas triviais. 16 panelas amassadas é importante? É importante. Válvula de segurança que não funciona, é muito importante. Porém, nesse primeiro momento, a organização vai ter que dar foco nessas três causas que estão impactando aí em 80% das reclamações dos clientes. Talvez até essas duas estejam ligadas. Uma borracha danificada pode não segurar a pressão também. Então, veja que aqui nós temos um problema técnico na panela, né? E aqui nós temos um problema de operacional, de operação. Na hora de montar o kit, está faltando peças, né? A panela vai sem a borracha, a panela vai sem a válvula, a panela vai faltando algum componente, ok? Então, dessa forma, a gente consegue visualizar bacana os problemas e consegue identificar causas vitais de causas triviais. Então, basicamente, pessoal, é para isso que serve um gráfico de Pareto, para nós, dadas as ocorrências, as frequências com que ocorrem os problemas, nós conseguirmos montar um gráfico e identificar as causas vitais que a organização deve dar foco nos seus planos de ação. E é isso que eu quero que vocês façam nesse caso aqui da empresa Freezer. Ela tem 10 causas que estão impactando no refúgio das comidas congeladas. Eu quero que vocês montem um gráfico de Pareto utilizando o Excel e identifique as causas principais, as vitais, separe-as das triviais, para que a próxima ferramenta que nós estudarmos, que será a ferramenta de plano de ação, a gente consiga montar um plano de ação para atacar realmente as causas vitais. São aquelas causas que vão dar um retorno a curto prazo na melhoria dos índices de qualidade da empresa. Certo, pessoal? Então, vimos mais uma ferramenta da qualidade na aula de hoje, diagrama de Pareto, ferramenta estatística e gráfica de gestão visual, que nos permite direcionar ações para as causas vitais, separar causas vitais de causas triviais. Espero que vocês tenham gostado, façam o gráfico e postem a atividade no Moodle. Obrigado!